Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e hoje eu venho falar com vocês sobre a Maratona Literária de Inverno. Então, para quem não conhece, a Maratona Literária de Inverno, ou a MLI, acontece todo ano e é uma maratona literária organizada pelo Vitor do canal Geek Freak. Ele também organiza todo ano a MLV, Maratona Literária de Verão, e uma maratona literária é aquele período no qual a gente se dedica um pouquinho mais do que o normal às nossas leituras, para ver se a gente consegue dar conta dessa pilha, dessa lista de livros que não para de aumentar. E também a maratona literária de verão e do inverno normalmente ocorre nos meses de férias, então é o período que a gente tem mais tempo livre para a gente poder ficar rodeado pelos nossos livros. Aí no Brasil é a maratona literária de inverno, mas como eu estou ainda na Holanda, aqui é verão, aliás, está um calor e eu também estou quase de férias, então vai ser perfeito. Eu vou ter algumas semaninhas aí com mais tempo livre para eu poder me dedicar à maratona literária. Vou deixar aqui em cima no card o vídeo do Geek Freak, do Vitor, explicando direitinho como que funciona essa maratona. Para você participar, você tem que preencher um formulário e seguir algumas das regrinhas que ele explica bem certinho lá no vídeo. Eu, pessoalmente, adoro maratonas literárias, é um momento que todo mundo fala sobre livros e a gente se une como uma comunidade no YouTube, no Twitter, no Facebook, em várias redes sociais. Eu lembro que eu participei da minha primeira maratona literária, uma organizada pelo Geek Freak, em 2015, se eu não me engano, foi a Maratona Literária de Inverno, em julho, e foi uma ótima experiência. Ainda mais, os organizadores estão sempre promovendo desafios e brincadeiras e leituras paralelas, leituras simultâneas, então é algo muito interessante. Se você nunca participou de uma maratona literária, essa é uma ótima oportunidade. Então essa maratona vai começar no dia 16 de julho, ou seja, nesse domingo, mas no dia 15, no sábado, às 4 horas da tarde aí no Brasil, aqui vai ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas da noite aqui na Holanda, nós vamos ter um esquenta para a maratona, então quem quiser já começar a ler no sábado à noite já pode começar. E a maratona tem a duração de 2 semanas, vai então do dia 16 até o dia 30 de julho. Nessa edição de 2017, a maratona foi dividida em 3 grupos, em 3 desafios principais. Então, a sua lista de livros para ler, a TBR, To Be Read, livros que você vai ler nessa maratona, devem seguir, então, dependendo do grupo que você decide participar, diferentes desafios. Então, o primeiro nível é o nível fácil ou principiante. Então, para participar do grupo fácil, você precisa cumprir 3 desafios. O primeiro é ler um livro com uma capa azul, o segundo, ler um livro com até 200 páginas, e o terceiro, ler um livro que você comprou pela capa. Então, são 3 desafios. Se você quiser participar do nível intermediário, você precisa cumprir esses 3 desafios do nível fácil, mais 3, que são um livro escrito por uma mulher, um livro que você não sabe a sinopse, não sabe nada, não sabe o que esperar da leitura, e terceiro, um livro nacional. E se você ainda quer e tem a esperança que você vai conseguir ler ainda mais essa maratona, você pode se inscrever no nível hardcore. Para se inscrever no nível hardcore, você precisa cumprir os desafios do nível fácil, do nível intermediário e mais 3 desafios extras, que são um livro que se passa em um período histórico importante, um livro que tem alguma pontuação no título, por exemplo, uma vírgula, um ponto final, um ponto de exclamação, interrogação, enfim. E por último, um livro muito criticado ou que algumas pessoas não gostam. Eu normalmente tento ser realista nas minhas maratonas, porque eu sei que eu normalmente tenho outras coisas para fazer durante esse período de 2 semanas. Dessa vez eu tenho um tempo um pouquinho mais livre, mas mesmo assim eu preciso terminar de escrever a minha dissertação e nesse meio tempo também é o meu aniversário. Então eu estava pensando em participar do nível fácil, mas depois pensei, ok, vou participar no nível intermediário, mas sem muita pressão. Aliás, leitura deve sempre ser algo prazeroso, não algo que você faça obrigatoriamente, né? A não ser em situações especiais, como por exemplo na escola, faculdade, enfim. Mas leitura por prazer deve ser sempre algo que te faça bem, não algo que você tenha que fazer. Por isso,
Eu decidi então escolher o nível intermediário, mas com algumas ressalvas, né? Não sei se eu vou chegar lá até o final. Então eu vou mostrar para vocês a minha TBR, o que eu decidi ler nessa maratona. Então, para cumprir o primeiro desafio, que é ler um livro de capa azul, eu escolhi esse livro aqui, Charmed Life, da Diana Wynne Jones. O português ele se chama, foi traduzido para Vida Encantada, é o primeiro volume da saga As Vidas de Crestomanci. E eu lembro que eu li esse livro quando eu era criança e eu simplesmente amei. Foi aí que surgiu que eu desenvolvi a minha paixão por literatura e por literatura fantástica, livros que envolvam magia. Então eu tô muito curiosa para reler esse livro e agora eu vou relê-lo no idioma original, que é no inglês. E essa capa tá muito bonita com essas letras em prateado. E eu achei muito interessante que tem aqui um trecho, né, com a opinião do Neil Gaiman, que é um autor de literatura fantástica muito conhecido, e ele escreve sobre esse livro Magical and Special. E é considerado um dos Essential Modern Classics, um dos clássicos modernos. Então, para cumprir o desafio da capa azul, Charmed Life, Diana Wynne Jones. O segundo livro é um livro com menos de 200 páginas. Eu não tenho muitos livros aqui na Holanda, aliás, eu já comecei a despachar alguns livros para o Brasil. Ontem carreguei uma caixa de 12 quilos até o correio, então aos poucos tô mandando os meus livros de volta. Então eu não tinha muitas opções com livros com menos de 200 páginas. Mas por fim eu decidi por ler esse livro que eu já comentei com vocês em um dos meus vídeos de book haul sobre lendas antigas e lendas urbanas da cidade de Praga. Old Prague Legends, based on legends handed down through the ages. São lendas que passaram de geração para geração sobre a cidade antiga de Praga. Essa foto sempre me instigou desde o momento em que eu comprei esse livro. Eu queria deixar esse livro para ler mais tarde, quando eu tivesse com saudades de Praga. Aliás, vou deixar aqui no link o vídeo que eu fiz lá em Praga, num dos episódios de Lugares Literários e sobre o escritor Franz Kafka. Mas então, vou ler essas histórias para o desafio, um livro com menos de 200 páginas. Terceiro desafio, um livro que você comprou pela capa. Eu odeio admitir isso, mas eu compro o livro pela capa. Aliás, eu acho que não tem como você não comprar certos livros, porque hoje em dia são capas tão bem feitas, tão bem elaboradas, que chamam a atenção do leitor e com a combinação com o título, enfim, eu às vezes me deixo levar, e um deles foi, que aliás poderia também cumprir o desafio do livro com uma capa azul. Aliás, eu tava olhando meus livros aqui, eu tenho vários livros com capa azul. Enfim, escolhi O Miniaturista, The Miniaturist, da Jessie Burton. Eu sempre, desde a primeira vez que eu vi essa capa, eu me apaixonei por essa ilustração aqui, que é uma casa de boneca. Aliás, recentemente eu fui visitar o Rijksmuseum em Amsterdã, também fiz um vídeo lá, vou deixar o card aqui em cima, e eu vi essa casa de bonecas, que serviu de inspiração para Jessie Burton escrever essa história. Então, foi muito legal. E essa história se passa na Holanda do século XVII, que também é um período e um local que tem me fascinado, principalmente recentemente, já que eu estou aqui morando na Holanda. Então, O Miniaturista, desafio número 3, um livro que você tenha comprado pela capa. Então essa é a minha TBR principal, é o que eu pretendo cumprir. Agora, a partir daí é bônus, o que eu conseguir a partir daí é bônus. Então vamos para a fase intermediária. Então o próximo desafio é ler um livro escrito por uma mulher. Eu tenho vários livros escritos por mulheres aqui, porque eu gosto muito de literatura escrita por mulheres, mas eu decidi escolher A Poison Season, uma temporada venenosa, que é o segundo volume da saga de mistérios da Lady Emily. Eu li Morte na Cidade Flutuante, Death in the Floating City, que na verdade não é o 7º ou 8º volume da série. Você pode ler sem ser na ordem cronológica. Eu li aquele livro sem saber que fazia parte de uma saga. E depois, então, como eu gostei muito dele, eu li o primeiro, que se chama And Only to Deceive, e Apenas para Enganar, que é então o primeiro volume da série, e esse aqui é o segundo, e eu estou apaixonada por essa série. A Lady Emily é uma personagem sensacional. Ela é uma mulher do século XIX, na era vitoriana, que está à frente do seu tempo. Não vou falar muito sobre isso, porque eu já falei sobre esse livro num dos meus vídeos de
de leituras do mês. Vou deixar o link aqui em cima, o card aqui em cima, se eu conseguir encontrar o vídeo. Então, estou animadíssima. Eu sei que vai ser uma leitura muito prazerosa, porque os outros 2 livros que eu li dessa série foram muito, muito legais, muito relaxantes, muito dinâmicos. E esse livro foi escrito pela Tasha Alexander, então foi escrito por uma mulher. O próximo é um livro que você não sabe nada a respeito, ou quase nada, não sabe a sinopse. Enfim, eu decidi colocar Wise Children, da Angela Carter. Esse livro eu comprei depois que eu fiz uma busca na internet procurando livros que se passassem em um teatro ou com relação ao teatro, enfim, que o teatro fizesse alguma parte da trama principal. Eu encontrei diversos, incluindo esse Wise Children. Essa capa eu acho muito legal, preto e rosa, mas ela não me diz muita coisa. O título também, Wise Children, Crianças Sábias, também não me diz muita coisa. Aqui atrás, eu dando uma olhada na sinopse, assim, é uma coisa bem pequena. Sei que tem a ver com uma família de pessoas relacionadas ao teatro, mas é só isso que eu sei. Então, esse livro aqui cumpre o desafio de ler um livro sobre o qual você não sabe nada ou quase nada a respeito. E por fim, o último desafio do nível intermediário, aliás, é muita coisa para ler em 2 semanas, é ler um livro de um autor nacional. Infelizmente, eu não tenho muitos livros, aliás, eu não tenho livros de autores nacionais aqui, porque, claro, eles estão lá no Brasil, e aqui a gente não encontra muito livros de literatura brasileira, ou se encontra, claro, estão traduzidos para o inglês ou para alguma outra língua, e eu prefiro ler literatura nacional no idioma original, no português. Então, não tenho aqui nenhum livro de literatura nacional. Mas, para um dos meus trabalhos na universidade, eu fiz um estudo comparativo entre um conto do Edgar Allan Poe e um conto do Machado de Assis. Então, para isso, eu comprei uma antologia de contos do Machado em inglês. Se chama A Chapter of Hats and Other Stories. Então, eu não sei como que é o título original desse conto, um capítulo de chapéus, talvez não, e outras histórias. Enfim, então se der tempo eu posso ler 1 ou 2 contos aqui do Machado em inglês, mas lá no Brasil eu tenho aquele livro sensacional de 50 contos selecionados do Machado, então eu prefiro ler esses contos no idioma original, naquela edição que eu tenho lá no Brasil, mas enfim, posso dar uma lida em alguns contos por aqui. Também é interessante ver como que a língua portuguesa, ainda mais a língua que se falava ou que se escrevia no século XIX, que é um pouquinho diferente do que a gente escreve hoje em dia, ver como que esse tipo de escrita foi traduzido para o inglês. Enfim, então é isso, pessoal. Esses então são os livros que eu vou ler ou que eu me proponho a ler ou iniciar, enfim, durante a Maratona Literária de Inverno, a MLI 2017, no meu caso a Maratona Literária de Verão. Então são todos esses livros aqui, estou muito animada para começar. E vocês também decidiram participar da Maratona Literária de Inverno, vai ser sensacional. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer é que nessa edição os organizadores também criaram um app, um aplicativo para celular, para que a gente possa conversar e trocar ideias, e trocar TBRs e sugestões, enfim. Lá no vídeo do Geek Freak, o Vitor explica como a gente faz para fazer o download desse aplicativo, quais os links, etc. Se você já entrou no aplicativo da Maratona Literária de Inverno 2017 e quiser me procurar para a gente poder trocar alguma ideia, trocar sugestões, eu estou lá com o nome Fernanda, o Prazer da Literatura. Vou também colocar uma foto da minha TBR por lá, colocar o link desse vídeo. E então é isso, espero que vocês curtam essa maratona, que se divirtam, que leiam. Uma ótima semana a todos e aproveitem as férias de inverno aqui, que eu aproveito as férias de verão aqui. Um beijo muito grande e, é claro, ótimas leituras!